Opa, tudo bem? Tem dois itens na conta de energia da sua empresa que poderiam trazer redução de valores pagos todos os meses. É disso que vamos falar nesse vídeo hoje. As micro, pequenas e médias empresas no Brasil normalmente se enquadram no grupo de consumidores do grupo A ou do grupo B de energia. Nesse vídeo, a gente vai falar das faturas do grupo A e das oportunidades de redução dos pagamentos da, da demanda e do excedente reativo que são cobrados na sua energia. Nas faturas de energia existem muitos termos e siglas e algumas delas não são tão fáceis de entender. E você pode estar pagando multas e excessos desnecessários não sabendo disso. E por que eu digo isso? Na correria do dia a dia, muitas outras prioridades vão entrando na lista e a gente fica sem tempo de gerenciar as contas como deve. E simplesmente a gente vai pagando essas contas aí sem olhar com mais atenção. Por isso, na sua conta pode conter tarifas altíssimas que podem ser reduzidas consideravelmente. Durante 16 anos da minha vida profissional, eu me dediquei numa indústria automotiva, trabalhando na área técnica, e era responsável pela energia elétrica de toda a fábrica. E foi aí que eu senti na pele como é importante e complexo gerenciamento dos custos da empresa, em especial os custos com energia elétrica. Não saber ou não entender dos custos que vêm cobrados nas faturas de energia e vai pagando sempre as contas com esses valores excessivos não faz bem para a saúde da empresa. Entre vários outros custos, esse valor excessivo não traz benefício nenhum para a produtividade da indústria. Reduzir os altos custos com a energia elétrica pode não resolver todos os desafios e problemas da sua empresa, mas acredite, é altamente recomendado e você pode se surpreender com as possibilidades que vão aparecer. Para reduzir os custos de energia elétrica, onde realmente é possível, você tem que saber o que está sendo cobrado na fatura de energia para ponderar o que é de fato gasto e deve ser realmente cobrado ou o que é excessivo que pode ser melhorado. Nesse exemplo de fatura que pertence ao grupo A de energia, de classificação de consumidores, os pontos que vêm cobrados são TUSD, consumo ativo de ponta e fora de ponta, TE, ativo, consumo ativo de ponta e fora de ponta, demanda, ultrapassagem, demanda reativa excedente, adicional bandeira. Na fatura de uma indústria do grupo B, os mais importantes consumos são TUS de consumo e TE consumo. O excedente reativo e a multa por ultrapassagem de demanda muitas vezes passam desapercebidos, nós vamos falar deles. Para conceituar, eu vou dar um pouco uma passada rápida aqui nos termos mais importantes. Demanda contratada é a potência ativa disponibilizada pela concessionária. É esse valor de demanda que será pago, consumido ou não. A companhia de energia precisa manter uma estrutura de transmissão e de fornecimento de energia elétrica na entrada da fábrica, na entrada da sua fábrica, compatível com o nível de seu consumo. Por isso que existe a contratação de demanda. E o valor contratado para a sua fábrica deve ser compatível com a sua instalação, que envolve todo o maquinário da sua empresa. Demanda medida é o maior valor de potência ativa verificado pela companhia de energia elétrica, ou seja, é o valor de medida realmente utilizado pela sua fábrica e é concessionado a média de 15 em 15 minutos. Demanda faturada é o valor de demanda a ser pago. É o maior valor entre a demanda medida e a demanda contratada. Agora preste atenção. Você paga sempre o valor de correspondente à demanda contratada. Se a demanda faturada pela companhia de energia elétrica está abaixo da demanda contratada, você paga pela demanda contratada, ou seja, você vai pagar por uma parcela de demanda que você não usou. Se a demanda faturada estiver acima da demanda contratada, você vai pagar a demanda contratada mais o que você ultrapassou. E olha que aqui a tarifa de ultrapassagem é bem maior do que a da demanda contratada, ou seja, exceder o valor vai pagar uma espécie de multa por essa ultrapassagem. E essa multa tem um peso bem maior. E é aí que pode aparecer a oportunidade de economia. Se na sua conta tem a cobrança de ultrapassagem, significa que a demanda medida pela companhia de energia elétrica é maior que a demanda contratada, superando também o limite de tolerância estabelecido pela ANEEL. O que é esse limite de tolerância? Toda demanda pode exceder o valor contratado desde que não ultrapasse 5%. Se estiver dentro desse limite, a ultrapassagem não é cobrada. Se o valor da demanda ultrapassou o valor contratado, mas não extrapolou os 5% a mais, você não paga a ultrapassagem. Se a ultrapassagem estiver acima dos 5% da demanda contratada, aí você vai pagar esse excedente sobre o valor ultrapassado. Por exemplo, se você tem uma demanda contratada de 200 kW, o limite máximo para o pagamento sem penalidade será 210 kW, que já é os 200 mais os 5%. Caso a sua demanda medida seja 220 kW, na fatura de energia vai haver a cobrança da demanda contratada, cobrando os 200, o valor em reais sobre os 200 kW, mais a cobrança do valor excedente, que nesse caso vai ser de 20 kW. E por que essa ultrapassagem pode ocorrer?
Isso ocorre quando o perfil de consumo da empresa mudou e normalmente é por aumento de produção, que pode ser por aquisição de novos maquinários ou por alguma mudança no horário da produção, fazendo com que os maiores consumidores da empresa operem no mesmo tempo. Muitas máquinas ou equipamentos podem estar exigindo potência ao mesmo tempo, e isso provoca um pico de consumo de energia, e por consequência, o valor da demanda em um determinado momento pode ultrapassar os limites e ficar registrado nas medições da concessionária. Na fatura, essa cobrança vem descrito como ultrapassagem ou demanda de ultrapassagem. E pode ocorrer o inverso também. A demanda faturada é menor do que a demanda contratada. E nesse caso, você está pagando por uma demanda que você não utiliza. Normalmente isso acontece em algum momento, quando algum maquinário foi desativado, ou houve redução de algum turno de trabalho, ou pode até mesmo ser a sazonalidade da produção, que em alguns períodos do ano exige menos consumo de energia. Há alguns meses eu iniciei um trabalho de avaliação de consumo de energia numa clínica que tem 3 unidades aqui em São Paulo e eu comecei fazendo análise na maior delas, que fica aqui na Zona Leste. Essa clínica tinha uma demanda contratada de 220 kW. No levantamento do histórico de consumo, avaliando os 2 últimos anos, foi detectado que a demanda faturada estava sempre na média de 130 kW. Indo mais a fundo, eu vi que o perfil de consumo havia mudado porque houve uma mudança de uma seção de tomografia computadorizada, que foi transferida para uma outra unidade. Qual que seria a solução? Da entrada na concessionária para a alteração da demanda contratada, diminuindo de 220 para 145 kW. E qual foi o resultado? A conta de energia diminuiu em média de R$ 1.100 por mês. E com essa economia de mais de R$ 13.000 por ano, deu a oportunidade para o responsável da empresa investir em um projeto de revitalização de um sistema de ar-condicionado que vai trazer ainda mais economia, porque ele vai investir em equipamentos novos, mais eficiência, mais conforto para todos os clientes. Alguns empresários me falam que esse negócio de buscar economia de energia elétrica é burocrático, tem muito tempo investido para pouco resultado. Nesse exemplo da clínica, tudo foi feito em 2 dias. No primeiro dia, eu expliquei para o responsável justamente esses conceitos que eu disse aqui. E no mesmo dia, ele conseguiu fazer esse levantamento rapidamente, pois todos os dados que ele precisa estão nas faturas de energia e não tem nenhuma etapa de medição em campo ou trabalho mais técnico a ser feito. No segundo dia, só foi feita a solicitação de alteração da demanda junto à companhia elétrica e pronto. No mês seguinte, ele já pôde separar o valor da economia para dar início no projeto dele, para trazer mais economia e conforto para os clientes. Foram passos simples, fáceis e rápidos. Agora, tem um jeito certo de se fazer esse processo para gerar economia de verdade, mas também tem um jeito errado, e é esse jeito errado que eu já vi comumente fazendo algumas vezes em algumas empresas. No jeito errado, o que, que seria? É pegar as demandas faturadas em um intervalo muito curto de tempo para poder avaliar. Isso pode não trazer a realidade do perfil de consumo e dar uma margem para errar a escolha do valor da nova demanda. Isso é de grande responsabilidade, porque uma vez contratada a demanda, existe uma carência de 1 ano para poder fazer uma nova alteração. Ou seja, se você calculou uma demanda menor do que você da requerida, você vai pagar a multa de ultrapassagem por 1 ano até poder reajustar novamente o valor da demanda. Ou, se você calculou errado uma demanda para maior do que a requerida, você vai ficar pagando uma parcela de demanda que você realmente não vai usar e só vai fazer a sua alteração depois de 1 ano. Agora, se você fizer do jeito certo, vai ter resultado semelhante ou até melhor que o da clínica que eu comentei. Então vamos lá, vamos dar a dica aqui para você fazer do jeito certo. Primeiro, você junta as faturas de energia dos últimos 24 meses, pelo menos. Quanto mais contas tiver, é melhor, mas não deixa de pegar menos de 24 meses, não. Faça uma planilha simples, colocando os valores registrados numa coluna, colocando os valores registrados da demanda, os valores em reais da demanda Lei Estadual 16886, que é onde é registrada a demanda que não é utilizada, uma coluna com a demanda de ultrapassagem e uma coluna com a demanda contratada. Com isso, você vai obter o valor médio da demanda da sua fábrica. E com esse valor, você pode simular qual será o novo valor de demanda que mais se adequa e poderá estimar qual o valor em reais da sua economia mensal. Bom, essa aqui é a planilha para avaliação do perfil da demanda da sua empresa. Essa planilha ela não tem o objetivo de dar valores exatos para você, tá? Ela é uma planilha para que você possa inserir os dados históricos, que de preferência seja no mínimo dos últimos 2 anos, para que você possa ter um
um perfil de demanda consistente da sua empresa para que você possa entender como que está sendo essa demanda e o que fazer para poder melhorar esse perfil de consumo e, consequentemente, você ter uma redução na sua conta de energia, você ter uma otimização nos valores que você paga da demanda. Então, aqui você vai ver uma tabelinha onde os campos em cinza são os valores que você vai inserir com as informações das suas contas de energia para poder fazer os cálculos aqui e traçar o perfil da sua demanda. Aqui temos a demanda contratada, a demanda faturada e a demanda usada. A parte de demanda contratada, invariavelmente, vai ser o mesmo valor para todos os meses, pois é o valor que você contratou. E isso você pode encontrar na conta de energia. Essa aqui é uma conta de energia da Enel São Paulo, né? Aqui você tem as nomenclaturas que pode ser um pouco diferente das nomenclaturas da conta de energia da sua região, mas não são coisas muito difíceis de você detectar lendo essa conta de energia. E aqui a demanda contratada já tem aqui 220 kW, então na nossa tabelinha todos os meses vão ser preenchidos com a potência contratada de 220 kW. A parte da faturada a gente vai preencher depois. Primeiro vamos preencher aqui a coluna da demanda usada. Aqui a demanda utilizada você vai encontrar também o valor faturado da demanda. Aqui nessa conta de energia a demanda está aqui no valor de 123 na parte do faturado. Foi faturado 123 kW. Foi faturado 123. Aqui, como a gente está pegando o exemplo do mês de junho de 2020, o exemplo que eu vou mostrar vai ser nessa linha aqui do mês de junho de 2020, onde a demanda utilizada é 123. Por que eu tinha dito para poder preencher a coluna de faturado depois? Porque, como eu disse na explicação antes, se você tem uma demanda utilizada menor do que a demanda contratada, a empresa de energia ela vai te cobrar pela demanda contratada. Então, se o meu utilizado é 123, eu vou pagar pelos 220. Então, eu coloco aqui 220 kW, que é o valor da contratada. Mas, aqui não está marcando faturado só 123. Nessa conta aqui, a demanda 123, porém, como a concessionária cobra os 220, a diferença para chegar nos 220, ela vem marcada aqui nessa nomenclatura de Lei Estadual 16.886/18. Aqui está o valor de 97 kW. Está faturando aqui 97 kW, está cobrando 97 kW. Então, para te cobrar toda a demanda contratada, uma vez que você não utilizou tudo, ela vai cobrar na demanda os 123, mas através dessa nomenclatura dessa lei vai cobrar o restante 97, que é esse valor aqui não utilizado, que ele vai ser preenchido automaticamente. Então essa coluna aqui, você preenchendo a demanda contratada pegando de todos os meses, que vai ser igual, você pegando a demanda utilizada de todos os meses, ponderando se você consumiu, se você utilizou mais ou não do contratado, você preenche a coluna do faturado. Se aqui no utilizado eu tivesse usado 250, se aqui nessa nomenclatura aqui tivesse 250, você ia preencher 250 aqui. E como 250 é maior do que o faturado, a empresa de conta de energia vai cobrar sempre pelo maior. Se 250 é maior, então aqui será 250 também. Aqui como exemplo, a gente fez só no mês, tá? Mas a gente já pode ver que nesse mês aqui, ela já ultrapassou o limite. Porque essa faixa cinza aqui é o limite máximo de demanda que você pode utilizar sem pagar a demanda de ultrapassagem. Então aqui você já teria uma demanda, uma multinha aqui por ultrapassagem para poder pagar. Mas deixa eu voltar aos valores do histórico aqui. Então você preenchendo todas essas colunas, vai gerar o gráfico do perfil da sua demanda. Aqui no laranja é a demanda que você utilizou, o azul
é a demanda que você não utilizou, mas você pagou, e o cinza é o limite máximo da onde você poderia ir sem pagar a ultrapassagem. Então, pegando esse perfil de consumo dessa empresa como exemplo, já dá para ver que ela está utilizando menos demanda do que contratou. Tem um perfil de carga aqui de 0,59, quase metade do que ela poderia usar. O fator de carga está em 59%, então ela está usando 59% da capacidade de demanda que ela tem contratado. E aqui embaixo tem uma outra tabelinha que vai traduzir os valores de demanda, os valores de potência em reais, para a gente ter uma ideia de custo dessa demanda. Só que para preencher essa tabela, a gente precisa, para preencher essa tabela e ter os valores em reais, a gente precisa preencher essas coluninhas aqui com os valores das tarifas que vem na conta de energia. Eu vou identificar aqui alguns pontos para você saber onde pegar na conta de energia. A demanda, aqui está marcando, a gente vai ter que preencher com a tarifa com ICMS, com impostos, e a tarifa sem ICMS. A demanda, você verificando aqui na conta de energia, na linha aqui da demanda, tem o valor faturado, que a gente já colocou aqui, de 123, e tem a tarifa com ICMS, que aqui está marcando 15,818. Essa conta aqui está um pouco ilegível, mas aqui está marcando 15,818, que é o valor que você vai colocar aqui da tarifa com ICMS. E a tarifa sem ICMS, que você vai ver aqui mais no final, né, nessa coluna aqui, você vai ver que está marcando, aqui está registrado 12,96. Então esse valor da tarifa sem impostos que você vai colocar aqui. E assim você vai fazer com consumo ativo na ponta TUSD. Consumo ativo na ponta TUSD, a nomenclatura talvez na sua conta de energia seja diferente, mas não vai ser difícil de identificar. Aqui na consumo ativo na ponta TUSD, deixa eu pegar direitinho aqui, está dando uma tarifa com ICMS de 0,68628, 0,8628, e sem o ICMS aqui está 0,5622. Aqui na conta vai estar marcando aqui também nessa mesma linha aqui, ó, 0,5622, que é o valor da tarifa sem impostos. E assim você vai preenchendo para o consumo ativo na ponta, com consumo ativo fora de ponta, para o FER, que essa daqui é a nomenclatura para ultrapassagem, ultrapassagem não, é a nomenclatura para o excedente reativo, que você também tem oportunidade de economia, que a gente pode ver mais para frente. Então você pegando todos esses pontos aqui na conta de energia, você vai pegar todos os valores nessa coluna aqui com ICMS e pegando nessa coluna aqui sem ICMS. Preenchendo todos os valores aqui das tarifas, vão sair aqui os valores em reais. E nesses valores em reais, na coluna de não utilizada, vai aparecer os valores que você pagou pela demanda que você não utilizou. Então, uma média aqui de 1.000, 1.100 por mês, que no final de um ano, você pagou quase 14 mil reais de demanda não utilizada. E é aí que está a oportunidade que você tem de diminuir essa conta, de ter uma economia. Você parar de pagar você parar de pagar esse dinheiro por uma demanda que você não utilizou. E qual que seria a alternativa aqui? A alternativa seria você simular um novo valor de demanda a ser contratado que fique bem próximo do seu perfil de demanda. Você diminuiu o valor de 220 que você contratou para um valor bem próximo, onde você trabalhe sem ultrapassar o limite, sem pagar multa e sem pagar a demanda que você não utilizou. E aqui embaixo, nesse gráfico, é que tem uma simulação aqui, uma projeção de como pode ser a sua demanda depois que você alterar. É uma tabela semelhante da de cima, porém aqui a gente colocou os valores de demanda que a gente vai testar para ver se é bom ou não. Aqui na parte de cima, no perfil da demanda que a gente pegou da empresa, ela tem uma média de 130 kW. Então, de 220 que eu contratou, o perfil dela gira em torno de 130. Para não ficar muito justo, muito em cima do valor da demanda média, a gente simulou aqui com o valor de 145 kW. Então, a contratada vai ser 145 kW.
Como o perfil tem uma média de 130 kW, que já é menor do que a demanda contratada, então com certeza a empresa vai faturar sobre a demanda contratada, que é maior do que a demanda utilizada, que tem média de 130. Preenchendo esses valores aqui da demanda contratada e faturada e permanecendo o perfil de consumo que foi estudado, você pode ver que a não utilizada já vai diminuir bastante. Quer dizer que aquilo que você não está utilizando está bem pouco, está bem próximo do que você... Tá bem, a margem entre o que você contrata e você utiliza está bem justa, está bem próxima e você está utilizando bem a sua demanda. Tá? Então, nessa simulação, o fator de carga está 0,9, então 90%, utilizando 90% do contratado. E aqui embaixo também tem os valores em reais do que você, da demanda faturada, da demanda utilizada e da não utilizada também, que você está pagando pouquinho aqui. E aqui nessa coluna que é a oportunidade de economia, que é onde você vai comparar o que você deixou de pagar em relação ao perfil que estava adotando anteriormente. Aqui, fazendo os cálculos também, não são exatos, mas são próximos, é em torno de R$ 14.000 por ano que você deixará de pagar se você otimizar o perfil da sua demanda. É esse valor aqui que você pode comparando, né, comparando com o perfil que estava antes, que você pode projetar para poder reinvestir em melhores projetos de economia de energia na sua empresa, atacando, potencializando a economia da sua empresa, melhorando a produtividade da sua empresa, reinvestindo para poder fazer crescer a sua produtividade, para fazer crescer a sua empresa, para você pagar o preço justo pela energia elétrica e aquilo que você pagar você utilizar da melhor maneira possível. Se for do seu interesse, coloca aqui nos comentários o que você achou e se gostaria de receber uma planilha modelo para cálculo da nova demanda da sua empresa. Bom, falamos da oportunidade de redução dos custos pela demanda. Agora é hora de falar dos custos pagos com a excedente de energia reativa. Vou dar uma rápida explicação aqui sobre a energia reativa. A energia consumida de uma empresa tem duas componentes, a energia ativa e a energia reativa. A energia ativa é aquela que gera trabalho, ou seja, é aquela que faz com que as máquinas funcionem, que os equipamentos façam seus movimentos, cumpram suas funções e no final entreguem o produto que a sua fábrica faz. A energia reativa é uma energia que não gera trabalho útil e está presente nas cargas indutivas, como motores elétricos e transformadores. Na fábrica existem muitas máquinas e equipamentos que possuem cargas indutivas. Essas é que são responsáveis pela energia reativa. E as cargas indutivas precisam da energia ativa e da reativa para poder funcionar. De uma maneira simplista, podemos dizer que a energia reativa é uma energia que se perde no sistema. O fator de potência é um valor definido pela ANEEL. É definido pela ANEEL. As instalações elétricas de uma fábrica devem ter um fator de potência que não pode ser inferior a 0,92. Ou seja, o fator de potência de 0,92 significa que o total de energia consumida na sua empresa deve ser, no mínimo, 92% de energia ativa, que é aquela convertida em trabalho, e ter, no máximo, 8% de energia reativa. Na conta de energia vem a cobrança tanto para o consumo de energia reativa quanto de demanda reativa. Pois bem, muitas vezes na sua conta de energia pode constar a cobrança da energia reativa excedente, que pode vir descrita ou como energia reativa excedente mesmo, ou como ERE, ou como FER. Essa sigla ela varia de acordo com a companhia de energia da região, mas não é difícil de identificar na conta não. Se tem essa cobrança na sua conta, é porque o fator de potência da sua instalação está abaixo de 0,92. Esse excedente reativo é um valor que você paga e não faz bem nenhum para a sua empresa, pois trata-se de uma penalidade por sua empresa não manter o fator de potência no mínimo de 0,92. Aqui vamos trabalhar para tirar esse gasto da sua conta de energia. Para corrigir essa energia excedente, na maioria dos casos, faz necessário a instalação de um banco de capacitores na rede elétrica da sua empresa, que já resolve. Mas é necessário saber qual que é o valor desse banco de capacitor. Esse banco de capacitor é dado em kVAR quando você calcula. Você vai até conseguir detectar na sua conta de energia se está pagando ou não esse excedente reativo. Mas você pode achar que para resolver isso requer cálculos muito complexos. E pior ainda, você pode achar que vai ter que investir alto para resolver esse problema. Eu digo para você que nos cálculos eu vou conseguir te guiar a fazer.
E caso seja necessário investir, você mesmo vai ver e ponderar que, resolvendo o problema de energia reativa, o valor investido é muito menor que os pagamentos da penalidade de fator de energia. E que, uma vez resolvido, não tem mais custo excedente reativo. Agora, essa correção também existe a maneira errada de se fazer e é o que a gente mais comumente vê fazendo por aí, né? Executando de maneira errada para eliminar o excedente ativo sem o devido critério, instalando banco de capacitores sem análise detalhada antes, tem grande chance de não resolver o problema. Aí você vai investir dinheiro errado e eu já vi empresas que chegaram a piorar até a situação do reativo não usando o banco de capacitor correto. E para fazer do jeito certo, vai ser a mesma diretriz usada para o cálculo da demanda que a gente viu anteriormente, pois tudo parte da coleta de informação na conta de energia. Você não vai precisar investir em alguém para poder fazer alguma coleta de dados, não vai ter que usar nenhum aparelho especial e também não vai ter que ir em campo para colher informações. Você vai utilizar as informações que você tem na fatura de energia para poder analisar e calcular qual que vai ser o valor do capacitor que você vai conseguir para fazer a correção e não pagar mais esse excedente. E para isso vai ser a mesma coisa, vai ter que juntar as faturas de energia, mas aqui as que você pegar de uns 12 meses, no mínimo você já vai conseguir ter um bom levantamento. Aí você faz também uma planilha simples no Excel, registrando o valor faturado da energia reativa excedente. Aí você lembra que pode estar escrito lá como ERE, UFER ou até mesmo energia reativa excedente. Com essa planilha, você vai conseguir o valor médio do excedente reativo da sua fábrica. E com esse valor do excedente reativo, você pode calcular qual será o valor do capacitor de correção que você deve instalar na rede elétrica da sua fábrica. Essa aqui é a planilha para os cálculos da energia reativa, para você entender o quanto que tem de energia reativa excedente na sua fábrica, na sua empresa, o quanto que isso está te custando por ano e te dar uma solução para que você possa corrigir isso se for realmente pertinente. E essa solução seria através da instalação de um capacitor para correção do fator de potência. Então, o objetivo dessa planilha aqui é você chegar num valor, um valor estimado de capacitor em kVAR para que você possa verificar o quanto que seria o custo dessa instalação e ponderar para ver se vale a pena você instalar isso, reduzir o excedente reativo e não pagar mais por essa penalidade, vamos dizer assim. Por que tem esse excedente reativo? Como foi falado também na explicação um pouco mais atrás, a ANEEL determina que o fator de potência das empresas tem que ser de no mínimo de 0,92. Ou seja, a relação entre a energia ativa e reativa tem que ser de 0,92. De 92% tem que ser o consumo de energia ativa e no máximo de 8% de reativo. Estando fora desse 0,92, estando abaixo desse 0,92, a empresa começa a cobrar uma multa, ou vamos dizer assim, começa a cobrar esse excedente reativo para poder, vamos dizer assim, é uma taxa, uma punição por você estar fora desse limite, você está gerando energia reativa que não se transforma em trabalho, é uma energia que você consome e que normalmente não se traduz em trabalho. Então, o objetivo aqui é mostrar qual seria o valor estimado do capacitor para que você, comparando o custo de instalação, de aquisição e instalação desse capacitor, você consegue matar esse excedente reativo e não mais ficar pagando não ficar mais pagando esse valor a mais por mês. Aqui na primeira tabela, você ao longo dos meses vai inserir os valores de UFER, que é a energia reativa na ponta, fora de ponta capacitivo e fora de ponta indutivo. Aqui nesse exemplo você pode ver que no capacitivo nem tem o excedente reativo, né? E normalmente isso vai ser nas empresas, na maioria das empresas, porque o excedente reativo vem mais na parte indutiva, que é provinda de motor, de transformador, de alguns tipos de fornos, que tem mais a parte indutiva. E então, ao longo dos meses, você vai lá na sua conta de energia e vai registrando esse valor. Essa tarifa esse exemplo de conta que a gente está usando aqui é a mesma conta que a gente estava usando, por exemplo, da demanda, e eu estou utilizando ela porque esse aqui é o exemplo de um cliente onde a conta de energia dele estava muito difícil de ver, estava meio ruim de ver, estava meio ilegível, eu não consegui uma cópia mais apresentável, mas
por ser da Enel também, os pontos aqui onde você vai pegar os valores, vai ficar fácil de ver aqui também nessa conta. O FE ponta, você consegue pegar, vai estar a nomenclatura aqui, e você vai pegar o valor registrado. O valor que tiver registrado na linha da ofer ponta, você vai colocar aqui. O valor que tiver registrado também na ofer ponta capacitivo, na ofer ponta indutivo, você vai colocar aqui no mês que você está avaliando a conta. Fazendo isso ao longo de todo o histórico de um ano, pegando todas as contas, você vai preencher essas 3 colunas da tabela. Preenchendo aqui, você já vai ter aqui um total da energia reativa ao longo dos meses e vai ter um somatório durante o ano aqui que você vai ter, nesse exemplo aqui, foi de 3.289 kVAR de energia reativa excedente registrada nesta empresa. E nessa coluna aqui embaixo você vai registrar os valores de energias também cobrados na sua conta de energia. Juntando todos esses dados aqui inseridos, você vai ter um resultado do capacitor que você precisa estimar os custos para poder fazer a instalação. Então aqui você vai registrar o valor da energia reativa na ponta, energia reativa fora de ponta e os consumos ativos também, ponta e fora de ponta. E isso na conta de energia está marcando aqui logo debaixo da demanda. Você tem o consumo ativo na ponta, você vai pegar o valor registrado e marcar na planilha. Consumo ativo fora de ponta, também você vai registrar na planilha todos esses 4 campos aqui. Preenchendo esses 4 campos, você vai ter esses valores aqui. Esses aqui são os valores do estudo do cliente que eu peguei como exemplo. E preenchendo esses campos em cinza, você vai ter aqui nessa tabela os valores em reais, transformados em reais daquilo que você pagou da energia reativa excedente. Aí aqui na coluna final você vai ter o total que você pagou de energia reativa excedente, que nesse exemplo no final do ano deu R$1.000 que você pagou para a empresa de energia elétrica, para uma energia que você basicamente não utilizou. E aqui embaixo tem outros cálculos aqui envolvidos e ocultos. Você vai ter o registro do fator de potência e do capacitor estimado para a correção desse fator de potência. Nesse exemplo, você vê que o fator de potência está 0,91 e você se lembra que o fator de potência, para que você não pague o excedente reativo, ele tem que estar entre 0,92 e 1. Ele tem que ser no mínimo 0,92, que é uma normativa da ANEEL, para poder limitar o excedente reativo, ou limitar a energia reativa, que é a energia que realmente não se transforma em trabalho e que pode até trazer alguns malefícios, né? Porque é uma energia que ela existe lá junto com a energia ativa e ela pode fazer sofrer aquecimentos em cargas indutivas, por ela ser consumida, dependendo da quantidade de energia reativa consumida, até os cabos que você está utilizando tem que ser maior, porque a circulação de corrente ali ela é maior e é uma corrente que você não está utilizando. Mas voltando aqui aos cálculos, você vai ter esse valor aqui, nesse exemplo deu 0,91, ou seja, está um pouquinho abaixo. Por isso que o excedente reativo dele aqui deu R$1.000 juntando ao longo de um ano, que é um excedente reativo, vamos dizer assim, pequeno. Mas vale a pena estudar para ver se a instalação do capacitor é viável para poder matar esses R$1.000 e não pagar mais. Então aqui com os cálculos que tem nas planilhas, esse capacitor aqui estimado para poder eliminar esse excedente reativo é de 706 kVAR. Então, qual que seria o próximo passo? É ir no mercado e ver quanto que é o custo para a aquisição de um capacitor desse e de instalação desse capacitor na sua rede elétrica. Vendo que o custo desse capacitor mais a instalação é menor ou equivalente ao valor que você paga de energia excedente, você pondera se você quer fazer isso ou não, ou se é viável fazer isso ou não. Existem empresas em que o excedente reativo chega a R$20.000 por ano,
R$ 22.000 por ano e a instalação do capacitor fica em R$ 5.000, no máximo R$ 10.000. Então, se você ponderando o valor para a instalação versus o valor do excedente reativo, tem essa oportunidade aí também de reduzir o seu consumo de energia, e esse valor que você teoricamente ficaria pagando ao longo dos anos, você pode utilizar para potencializar você pode usar para poder potencializar o projeto de economia ou aumento da produtividade da sua empresa. E aqui também, se for do seu interesse, coloca aqui nos comentários o que você achou e se gostaria de receber um modelinho de planilha para cálculo dos bancos de capacitor para a sua empresa. E o melhor é que nessa planilha você também pode comparar os custos da sua conta de energia antes e depois da economia, que pode justificar o investimento usando esses valores poupados. Assim você pode potencializar mais ainda o nível de economia da sua empresa. Fazer mais com menos energia, se manter competitiva no mercado, buscar crescimento, eu acho que é o objetivo de toda empresa, principalmente das indústrias. E não é porque a sua empresa é pequena que não dá para buscar resultados e competitividade através dos custos da energia elétrica. Esse canal vai sempre trazer dicas, ideias e estudos para contribuir com a eficiência e o crescimento das indústrias. Deixe seu comentário, é sempre muito importante saber a sua opinião e até a próxima.